Posso começar, Alice? Você quer dar o oi para o pessoal? Quer apresentar? É... é, Oi a todos. A gente está começando mais uma aula da Histórias Racídicas. É a terceira aula do curso. Uhum. E a Ana já vai começar aqui. Então é isso. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Isso aqui é a terceira aula que a gente vai fazer. Como eu falei para vocês, né? Essa aula é sobre Ishbits, né? Não é uma dinastia tão conhecida, não é uma dinastia nem tão grande assim, né? As outras que a gente viu anteriormente eram dinastias, né? Chabad era uma dinastia muito maior e muito mais conhecida do que essa daqui, né? Chabad você consegue ir no Morumbi, você consegue ir em Higienópolis, você consegue encontrar várias casas e várias Stiebelach, você consegue encontrar várias sinagogas que são relacionadas ao Chabad, mas né, dos outros movimentos eles não são tão comuns aqui, né? Mas eles existem em outros locais, né? E Ishbitz, né, é muito famoso pela sua filosofia, por ter desenvolvido ideias com relação ao livre-arbítrio que são completamente diferentes das ideias que foram produzidas por outras dinastias racídicas. Eu vou começar aqui falando para vocês sobre questões de linguagem, tá? Primeiramente sobre questões de linguagem, depois sobre questões de pecado e questões de redenção, tá bem? Então eu lembro que em uma dessas aulas, algum de vocês me perguntou se existia alguma relação entre linguagem, a forma que a gente entende as letras da Torá, o alfabeto, as ósseas, né? Eu falei para vocês na primeira aula que chegou um momento que a gente vai falar sobre as ósseas do alfabeto hebraico, e é hoje, tá? Para a gente conseguir introduzir, de certa forma, esse assunto, que a gente vai dar continuidade melhor quando a gente chegar ali, né, nos escritos do Rabino Tzadok HaKohen e todos os outros que são ligados a esse ramo da Hassidut polonesa, ok? Que tem esses questionamentos que focam principalmente na ideia de livre-arbítrio, ok? E assim, antes de entrar diretamente né, nessas questões específicas, eu queria fazer uma introdução um pouquinho mais ampla, porque assim, no fundo, todas as questões de que a gente vai tratar hoje dizem respeito às mitzvot, né? As mitzvot que são os cumprimentos dos mandamentos, né? E nesse caso aqui a gente vai observá-las através da linguagem, ok? Então, para começar, eu queria olhar rapidamente para uma descrição que o Lawrence Fine ele faz, né? Infelizmente, o slide ele ficou perdido em algum lugar aqui, né? Não está aparecendo para Alice, mas é uma descrição que o Lawrence Fine faz no livro dele que ele fala sobre o Arizal, né? Que ele fala sobre o Rabino Luria, tá? Que eu falei para vocês, né? Que antes de você ter o Baal Shem Tov, você tem uma movimentação, né? Que de certa forma sistematiza, né, todo o sistema que a gente tem no Zohar, né, então todas as crenças que a gente tem que são associadas a isso hoje, né, porque o sistema que perdurou é o sistema do Luria e dos alunos do Luria, é baseado nisso daqui, ok? É baseado neles, é baseado no Luria, ok? Mas eu queria olhar, assim, essa descrição que o Lawrence Fine faz no livro dele sobre o Arizal, porque ele está falando especificamente da Kabbalah luriânica, ele está falando especificamente do sistema luriânico, mas isso se aplica, né, de maneira bem clara ali a todo o movimento racídico também, né? Afinal, né, os mestres racídicos eles se inspiram muito na maneira como os cabalistas eles viam a relação entre a Kabbalah e a lei judaica, tá? Que a gente chama de halachá, ok? Então, um ponto importante que o Fine ele destaca nesse trecho, né, que eu ia mostrar para vocês, é o seguinte: uma das características fundamentais da história da Kabbalah é que, apesar de todas as suas inovações, e algumas delas são realmente radicais, ela permaneceu completamente inserida dentro do judaísmo ortodoxo ou normativo, tá? Então, assim, nos últimos anos, você tem algumas produções, né, que buscam ali, de certa forma, ampliar bastante, né, os parâmetros, tentar chegar a um limite ali da onde a gente consegue numa visão ortodoxa, que são, grande parte das vezes, os livros do Shaul Magui, tá? O Shaul Magui escreveu sobre Ishbitz, né, escreveu sobre vários tipos de dinastias racídicas, mas o grande foco dele nos últimos anos tem sido Ishbitz e tem sido Satmar, né? Ele tem feito uma pesquisa sobre a ideia de zionismo e antizionismo dentro das dinastias ortodoxas, né?
Mas nesse livro dele, ele coloca, né, vários questionamentos, ele traz várias posições que são assim, beirando ali, né, posicionamentos quase antinomianos, mas, né, o que ele, existe um review, né, muito interessante da obra dele, que causou certa polêmica na época que lançaram, falando que você pode encontrar esse tipo de questionamento em várias obras racídicas. O que nos importa, às vezes, no final, é se aquilo ali foi, de fato, colocado em prática, né? Então, se essas dinastias e essas pessoas dentro desses movimentos racídicos, elas, de fato, acreditarem em algum momento que elas, por exemplo, deveriam pecar por uma coisa que é mais elevada do que o próprio pecado, né? A gente vai acabar vendo isso hoje nas histórias, e a gente vai acabar vendo alguns rabinos dessas dinastias polonesas que a gente trouxe aqui, comentando sobre esse assunto, é o grande foco deles. Mas, de qualquer forma, né, o ponto importante que o Fani está trazendo aqui, né, é que a questão para os cabalistas, né, foi se deveriam cumprir as mitzvot, né, se deveriam cumprir os mandamentos de Deus, mas sim qual é o sentido, qual é a função deles, né? O que o ensinamento luriânico faz é dar um novo significado, que é mais esotérico, à prática que já existia, né? É o objetivo último disso, dentro da tradição cabalística, transformar tanto a pessoa quanto o cosmos, né? Como o Fine ele diz aqui, é investir quem cumpre as mitzvot com um poder, né? Um poder teúrico e teosófico. Não sei se vocês se lembram do nosso último encontro, que eu falei para vocês, que tem-se ali a ideia de que o homem deve dar poder a Deus de certa forma. Existe uma relação de dependência entre o papel de Deus e o papel dos homens no cumprimento das mitzvot, né? Dos mandamentos divinos. E quando os homens cumprem os mandamentos divinos, eles estão dando poder a Deus, ou seja, eles adquirem ali um poder teúrgico e teosófico. Ou seja, né, os mestres racídicos, em grande parte, eles adotaram essa perspectiva. Eles viam a si mesmos como fiéis à lei judaica, fiéis à halachá, embora, né, os seus opositores o acusassem de violá-la, como mostrei para vocês no livro do Vilna Gaon, né, era uma acusação comum dos lituanos contra os racídicos, né, práticas estranhas, práticas que iam além da lei, práticas que contradiziam a lei, ou práticas que eram escandalosas, né, para o judaísmo ortodoxo da época. E o que eu queria fazer hoje é apresentar alguns textos que geraram essas críticas contra o racidismo. Mas antes disso, eu queria focar um pouco nos fundamentos teóricos da visão racídica da linguagem e como essa visão aparece depois nos ensinamentos deles sobre a oração e o estudo da Torá, ok? Então, um ponto importante, né, para lembrar aqui, ao falar das inovações do movimento racídico, e a gente precisa reconhecer que nem tudo é novo no ensinamento racídico, né? Muitas ideias estão presentes em textos anteriores, como eu falei para vocês, né? As ideias que a gente traz ali no movimento racídico, elas podem ser encontradas nos discípulos do Lúria, que já podem ser encontradas nos próprios volumes do Zohar mesmo, né? Aqui eu tenho um deles, né? Aqui tem, por exemplo, esse volume tem o Idra Rabá, né? E várias das ideias, por exemplo, sobre dar poder a Deus estão aqui nesse volume, né? E vários outros elas também aparecem, mas nesse aqui, né, eles estão um pouco mais condensados, assim. Então, assim, né, muitas ideias elas estão presentes nesses textos anteriores, e o que é inovador, né, muitas vezes ali, é a maneira como essas ideias elas estão reunidas, né, o conjunto que elas formam. E isso vale, por exemplo, para a visão racídica da linguagem, ok? Tem raízes tanto no Midrash, né, que são compilações de interpretações de textos da Torá, tá? Quanto na forma como a Kabbalah vê o mundo, tá? Então, a gente vai começar com alguns textos mais básicos, né? E a ideia geral é o seguinte: Deus, como a gente já sabe, né, Deus ele cria o mundo por meio da linguagem, como eu falei para vocês na primeira aula. Por isso, né, do ponto de vista místico, a linguagem ela tem poder criativo, um poder que é real, um poder que é intrínseco a ela, tá? Então, aqui nesse primeiro trecho, né, a gente tem um trecho do Bereshit Rabbah, que ele está falando, assim também Hashem contemplou a Torá e criou o mundo de modo semelhante. A Torá diz, através de Reshit, Hashem criou os céus e a terra, e Reshit significa Torá, como em Hashem,
me fez a Torá, o princípio Reshit do seu mundo, né? Não sei se vocês se lembram, o primeiro versículo da Bíblia é Bereshit bara Elohim et shamayim ve'et haaretz, né? O Reshit vem ali, né, de Bereshit, né? De no princípio, né, criou, ok? Então, esse trecho ele está falando aqui, né, depois que, ou seja, Deus olhou para a Torá e a partir dela criou o mundo, ou seja, Bereshit, aqui é interpretado como Torá, né? Outro exemplo que vai nessa mesma direção, né, e que os rabinos acreditavam, né, é um trecho de interpretação de Bezalel, que ele fala que Bezalel sabia combinar as letras com as quais o céu e a terra foram criados, ou seja, Bezalel, que construiu o Mishkan, que construiu o templo, é visto como um criador humano por excelência. E o que ele usa para criar? As mesmas ferramentas que Deus usou na criação, as letras, né? E não só usou essas letras, né? Como a arte dele estava em saber como combiná-las, né? Então a gente vai voltar daqui a pouco, né, para essa ideia de combinação de letras dentro do pensamento racídico, mas antes, né, eu queria olhar com vocês essa ideia de um texto que é fundamental para entender isso tudo, que é do livro da criação, do Sefer Yetzirah, tá? Eu não coloquei aqui o trecho, né, porque não coube nesse slide aqui, mas esse livro, né, o livro da criação, ele tem várias versões, né? Ele tem versões um pouquinho mais acadêmicas, hoje tem versões que são muito, muito bonitas, assim, tem versões que foram traduzidas, se não me engano, pelo Aryeh Kaplan, né? A versão mais famosa dele é aquela versão azul, traduzida pelo Aryeh Kaplan, e esse texto é um dos primeiros textos cabalísticos de autoria anônima, né? E os estudiosos geralmente datam ele ali do primeiro século, né? Um texto de verdade muito antigo, diferente de todos os outros textos que a gente tem, que são textos que vieram a ser escritos muito tempo depois, né? Esse texto está expondo algumas ideias muito básicas do que vai ser usado na Kabbalah, mas ele é um texto muito, mas muito antigo, né? E a tradição judaica, né, de tão antigo que é esse texto, a tradição judaica, ele atribui a autoria do texto, né, ao próprio Abraão Avinu, né? Então, desde que a tradição existe esse texto. E um dos primeiros trechos desse livro, né, a gente acaba lendo ali, né, que Deus criou o mundo com as 10 sefirot, né? Eu expliquei para vocês na aula passada o que é essa ideia, né? Que Deus emana 10 atributos diversos, né? E que Deus criou o mundo através das 10 sefirot e de 22 letras, né? São as 22 letras sons, né, do alfabeto hebraico, as ósseos, né? E aí, geralmente, nós somamos isso tudo, né? Somamos as 10 sefirot com as 22 letras e dizemos que nós temos 32 caminhos de sabedoria, né? Netivos Chochma, ok? Isso significa que Chochma, né, a sabedoria divina, ela está concentrada, ela está encarnada nas sefirot e nas letras, né? E é a partir dessa ideia, né, de que a sabedoria divina se condensa nas letras, que o Magid, né, que eu falei para vocês, o discípulo do Baal Shem Tov, ele desenvolveu um dos seus ensinamentos mais famosos, né? Foi usando uma parábola muito clássica que aparece várias vezes nas suas obras, a relação entre pai e filho, né? Entre pais e as crianças, né? Muitas das ideias do Magid, elas giram em torno dessa imagem. E eu acho que eu coloquei isso aqui no slide. Só um momento. Eu esqueci. Não sei onde eu coloquei, foi um dos outros slides que sumiu. Mas, enfim, né? Eu acho que dá para eu falar para vocês qual é exatamente o que o Magid está falando, né? E a gente destrinchar, né, o que ele quer dizer com aquilo. Então, assim, a imagem é a seguinte, né? A criança, ela recebe algo da sabedoria do pai, mas ela não consegue acessar essa sabedoria diretamente, porque ela é imensa demais, ela é muito elevada, ela é muito oculta. O que o pai faz, então, é contrair essa sabedoria, né? Ele diminui, ele condensa o conteúdo,
e o reveste com palavras que as crianças consigam entender. E aí, quando a criança realmente se dedica a refletir sobre essas palavras, ela começa a captar a sabedoria que está oculta dentro delas. Porque ali, dentro da palavra, está tudo unificado, né? Então, assim, quando a criança contempla com atenção as palavras do pai, ela é capaz de acessar essa luz, essa sabedoria anterior, né? A gente tem até um versículo que fala sobre isso, que fala: a abertura das tuas palavras ilumina, dá entendimento ao simples, ou seja, quando a palavra se abre, ela ilumina. A Chokhmah, a sabedoria, brilha lá de dentro e essa luz pode iluminar o outro, né? E isso, né, diz ali o Maguer, dá um grande prazer ao pai. E eu não vou me deter demais nessa questão aqui, né, do Peshat, no sentido mais direto, no sentido mais literal, desses trechos, desses versículos. O que eu quero mesmo é destacar que o Maguer, ele está fazendo, o que ele está fazendo com esse ensinamento é que primeiro ele dizendo, né, trazendo que Hashem, ele contraiu a sua sabedoria infinita para criar o mundo. É igual eu falei com vocês na aula passada, que eu falei sobre o que era Ein Sof, o que é Tzimtzum, né? Como se dá o entendimento de todo esse processo, como que se dá a criação do mundo, como eles entendem isso. E assim, né, como o pai ele contrai a sua sabedoria, né, para que a criança elas consiga entender alguma coisa dela, né? E isso acontece também por meio da linguagem, né? A filosofia racídica, né, ela entende que é assim que se dá por meio da linguagem. Então, outro ponto interessante aqui é que, segundo o Maguer, a criança ela só entende a sabedoria do pai quando reflete sobre as palavras, né? A linguagem, por um lado, ela limita a vastidão dessa sabedoria, mas, por outro lado, ela é o único meio que a criança tem para acessar qualquer coisa dessa sabedoria maior. Né? Um terceiro ponto que desse para comentar, que é central, né? É que, assim como Hashem, ele contrai a sua sabedoria, assim como Deus, ele contrai a sua sabedoria nas palavras, ele também a contraiu no próprio mundo. Ou seja, o mundo é uma espécie de linguagem. E quando a gente contempla o mundo, assim como a gente contempla a Torá, né? A Bíblia hebraica, que é a linguagem do mundo, a gente também está acessando a sabedoria divina. O que o Maguer está propondo, né, com essa parábola, é que o mundo é como um texto, né? Assim como a gente lê um texto e tenta extrair dele um sentido mais profundo, a gente também pode ler o mundo e a gente fazendo isso, né? Ao fazer isso, a gente acessa a sabedoria infinita, né, de Deus, né? É isso que os racídicos acreditam. Então até aqui a gente fala muito, né, sobre como a força da linguagem, no sentido interpretativo, né, funciona. Ou seja, como que a gente reflete sobre a linguagem ou sobre o mundo como linguagem, nos aproxima do entendimento da vontade divina, da Chokhmah divina, né? Mas eu acho que dá até para ir um pouquinho além disso, né? Lembra alguns minutos atrás, quando a gente falou sobre Betzalel, né? Que ele sabia combinar as letras com as quais o mundo foi criado. Então, a gente também, né, vai ver aqui hoje como que funciona essa ideia, né, de que os seres humanos não só podem contemplar as letras, mas também, assim como Hashem, podem combiná-las ou recombiná-las e como isso afeta a realidade. Eu lembro que eu mostrei para vocês em uma das aulas, se não me engano foi a primeira, uma foto do Siddur, né, do livro de orações que pertencia ao Baal Shem Tov. Se vocês forem procurar isso online, vocês conseguem encontrar essas fotos e todos esses arquivos na biblioteca do Chabad, né? Se não me engano, são eles que detêm os direitos de todos esses documentos. E o que acontece ali é que esses livros de orações que nós temos, eles têm o que a gente chama de kavanas, né? Que são recombinações de letras e intenções que as pessoas vão rezar, né? Pensando a respeito, né? Então, toda vez que a gente abre um desses livros, vai ver ali, né? Várias interações, né? Do nome de Deus, e também vai encontrar, né? Vários tipos de rezas com intenções específicas. E isso são as recombinações, né, que eu falei para vocês na primeira aula. Né? O que o Mashiach disse para o Baal Shem Tov quando eles se encontram, né, nessa viagem que o Baal Shem Tov ele realiza, né, para outras esferas. Ele diz, o mundo vai estar, né, pronto para a redenção no dia que todas as pessoas conseguirem realizar combinações e recombinações dos nomes divinos, assim como você consegue, né? Você é o Baal Shem Tov, né? E é uma ideia forte, né? De certa forma, é uma ideia quase radical. E os dois ensinamentos que a gente vai ver, né? Um vem do neto do Baal Shem Tov,
que é o Moshe Chaim Efraim de Sudukov, né? Ele tem um livro que é um livro hassídico muito, mas muito famoso, que chama Degel Menachem Efraim, tá? E em um desses comentários, né, ele vai pegar uma porção da Torá, um versículo que vai nos dizer que em toda a terra da vossa herança haverá Geula, redenção para a terra. Né? Ele vai comentar especificamente sobre esse trecho da Torá. E o contexto aqui é uma regra, né, judaica que chama Shemitah, né? É um mandamento, né, uma regra de que você tem que deixar a terra descansar, você tem que deixar a terra sem cultivo a cada 7 anos, né? Inclusive, se vocês têm interesse em saber como isso funciona de maneira prática, essa regra ela é aplicada em diversas comunidades agrárias que a gente tem em Israel, né? Você tem fazendeiros ali que são religiosos ou são ortodoxos, e eles, né, diversas vezes eles né, colocam ali em discussão a ideia de como você entenderia, né? Porque como que você vai sobreviver se você deixou a sua terra descansando por 7 anos ali para poupá-la, né? E, assim, a ideia é libertar a terra, né? Dar a ela uma espécie de descanso sagrado. Mas o termo utilizado aqui nesse versículo é Geulah, né? Que significa redenção, né? E aí que começa a leitura do Degel Menachem Efraim, né? E ele vai dizer para a gente, né, que dá para entender esse versículo de forma mais simbólica, por alusão, né? E aí, para explicar isso melhor, ele até traz, né, outro trecho que está no livro de Ruth, né, Megillas Ruth, onde ele vai falar do trecho que fala sobre a união entre o Boaz e a Ruth, né, dentro dos contextos do Ibum, né, aquele casamento simbólico para preservar a linhagem familiar. E, né, esse mestre hassídico, esse Rebbe, né, neto do Baal Shem Tov, ele vai ler essa frase de forma figurada. Ele vai falar que Geula, a redenção, envolve temurá, ou seja, transformação. Redenção implica mudança. Né? Algo é redimido porque passa por uma transformação profunda. E aí ele continua, né, nesse trecho dizendo para a gente, quando uma pessoa está envolvida em comer, em negócios, em transações, em conversas sobre coisas materiais, sobre histórias do dia a dia, ela precisa saber que tudo isso, todas essas coisas aparentemente mundanas, são feitas de letras sagradas. Ou seja, mesmo aquilo que parece secular, que parece profano, que parece ordinário, comida, trabalho, conversa fiada, na verdade está permeado por letras sagradas. Aquilo, né, isso de certa forma a gente já viu também, né, na primeira aula. E tudo isso é linguagem também. Esse é o extra, né, que a gente vai ver no começo desse terceiro encontro aqui. Que tudo isso também é linguagem. E que se a pessoa souber fazer essas ações com kedushá, né, com santidade, ela consegue, por meio disso, reconectar todos esses atos à sua raiz espiritual. E isso é a redenção, né? A pessoa liga aquilo de volta à origem e o redime, ok? Redime da superficialidade, redime da materialidade vazia e transforma em algo muito mais profundo. Mas aí que tá, né? Do que ele está falando na prática? Como que a gente faz isso, né? E aí ele até chega a trazer, né, um segundo ponto, um segundo versículo, né, que ele diz, né, as palavras de Hashem, as palavras de Deus, são palavras puras, como prata refinada. Tá? Esse é um trecho da Torá. E aqui, né, ele faz um jogo com as palavras saruf, né, que pode significar ali, né, tanto refinado como também combinado, ou seja, ele está lendo o que aqui? Kesef, saruf, né, como prata combinada de letras. Né? A ideia de que a própria redenção acontece por meio da combinação de letras. E que mudar a ordem das letras pode gerar uma transformação radical no sentido das palavras, e com isso da realidade. Né? Ele cita um exemplo clássico que vocês encontram em alguns livros do Baal Shem Tov, né, desse exercício de interpretação exegético do Baal Shem Tov, que ele linka, né, ele junta a palavra met, que significa morto, para tahor, né, puro. Ele só troca a ordem e a reorganização dos sons, né?
E tem também outro momento que ele vai transformar a palavra nega para oneg, né? De praga, né? Para oneg, que significa prazer. Ou seja, ele repara que são as mesmas letras, né? Mas ao reorganizá-las, você muda tudo, né? Você passa de morte à pureza, de doença a prazer, né? Não sei se vocês sabem, no contexto do judaísmo, né? Um corpo que não tem vida, né? Um corpo morto ali, ele não é um corpo puro, né? Uma pessoa que entra em contato com um corpo morto, ela se torna impura, né? Por isso que tem toda a questão do Cohen, né? Uma pessoa que tem esse status de Cohen, de Cohen dentro do judaísmo, e os cemitérios, né? Mas, enfim, você passa da morte à pureza, da doença ao prazer, né? E é uma virada total da existência, né? Só com a mudança de forma das palavras. Então, você pode pensar, né? Talvez assim, mas isso é só um jogo de letras, né? Como se fosse uma mágica, né? Mas para eles, né, e de certa forma também não é isso que ele está nos dizendo, né, não é isso que eles estão defendendo. O Baal Shem Tov e o neto dele, né, que escreveu o Deg Menach Ephraim, que está nos ensinando aqui, eles estão propondo algo muito mais profundo que isso, que nós temos poder sobre as palavras, assim como temos poder sobre os nossos pensamentos. Se você muda a forma de pensar sobre algo, ou muda o nome que você dá para uma experiência, você, de certa forma, muda a própria realidade daquilo. Então, o autor ele nos traz algumas histórias sobre como o Baal Shem Tov teria, assim, de verdade, colocado essa ideia em prática, mudando a ordem das letras e, com isso, transformando a realidade. Eu não vou entrar em todos esses relatos agora, tem várias histórias. Embora, né, para os racídicos, né, isso fosse uma prova suficiente de que, né, de fato, de verdade, reorganizar as letras, ela pode, de alguma forma, ter um impacto real, né, no mundo. Mas o ponto principal aqui, né, de trazer, né, essa outra característica dos ensinamentos racídicos, eu acho, né, é mais profundo do que você falar, né, que essas pessoas elas estão dizendo que a linguagem ela pode trazer ali uma demonstração milagrosa, de certa forma, né? O que ele está nos dizendo é algo sobre o poder da linguagem que é ao mesmo tempo místico e ao mesmo tempo existencial. O modo como que a gente nomeia as coisas, ou as histórias que a gente conta para nós mesmos sobre as coisas, não afeta só a nossa percepção delas, afeta a realidade em si. E isso, né, é uma afirmação bem diferente. Ela tem um tom místico, né, mas também é muito psicológico. Mudar a linguagem é mudar o modo como habitamos o mundo, né? E essa ideia, na verdade, a base de muitos ensinamentos racídicos, muitas orientações sobre como levar uma vida espiritual. Então, os primeiros mestres racídicos, eles viam todas essas formas de linguagem, de rezar, de contar, de estudar a Torá, até mesmo conversas aparentemente banais, como eu mostrei para vocês em várias histórias na aula passada, eles enxergavam isso como estando essencialmente no mesmo plano. Todas elas carregam o mesmo poder, que é esse poder de manipular a linguagem, de transformar o mundo através das palavras. Então, existe um ensinamento, né, de um rabino que é o Yaakov Yosef, né, em que ele está dizendo ali, né, mais ou menos coisas muito parecidas com isso, né? Eu vou pegar aqui para vocês, né, que está comentando de novo. Como eu falei para vocês, muitos desses livros, eles não são muito, assim, sistemáticos, né? Diferente da dinastia do Chabad, onde um deles chega e escreve para você, né, como ele acredita, por exemplo, que se dá as emanações e todo o sistema, né, divino, muitos desses homens, eles estão comentando em cima de versículos da Torá. Então, se você pega, por exemplo, os Fazemes, se você pega o Mechashloach, se você pega todos esses livros, né, eles não estão te dando ali uma forma muito fácil, assim, de entender o que eles estão dizendo, porque eles comentam tudo isso, eles expõem esses ensinamentos em cima de versículos da Torá. E aqui ele está falando de um trecho de Noé, né, de Noah, e é exatamente um trecho da Torá que fala sobre a arca de Noé, né? E é um versículo que diz que, mais ou menos assim, ou seja, Deus está instruindo Noé sobre como construir a arca, né? Aqui, né, no original, o Baal Shem Tov, ele está fazendo um jogo com as palavras teiva, né, que não significa apenas arca, mas também significa palavra. E a leitura dele é que esse versículo está, na verdade, dizendo que Deus está instruindo Noé como construir as palavras, está ensinando algo essencial sobre as palavras, né? Ele vai dizer ali
cada palavra tem vários andares, como uma arca, né, que ele está construindo ali na história. Então, um andar baixo, um intermediário e um superior. E, em termos mais místicos, cada palavra tem níveis de realidade, né? Nos mundos, os olamot, que eu falei para vocês, as almas, os shamot, também que a gente falou na aula passada, e da divindade, né? Eu não vou entrar no significado mais esotérico de cada uma dessas descrições, né? Mas o ponto principal é que a palavra é uma construção complexa. Ela tem várias camadas, né? E aí, no final desse ensinamento, o Yaakov Yosef, ele interpretando outro trecho, né, que vai dizer ali, e tu virás, tu e toda a tua casa, para dentro da arca, né? Ele vai nos dizer, né? Não, ele vai dizer, não é minhas palavras, né? Isso que me ensinou foi o próprio Baal Shem Tov, que vai dizer assim, né, que o Baal Shem Tov lia esse trecho como venha, traga a si mesmo, com tudo que você é, para dentro da palavra, seja a palavra da reza, da Torá ou qualquer outra palavra sagrada. Traga seu ser inteiro para dentro dela e se envolva de verdade, né? Porque aqui, como a arca, as palavras também são fechadas. Elas sem interpretação, sem abertura, elas não dizem nada, né? Eu não trouxe aqui para vocês, eu acho, mas tem uma história, né, do Talmud que é bastante interessante, que eles estão falando sobre sonhos, né? E eles vão falar que o sonho é aquilo que você interpretou dele, né? O significado dele se torna aquilo que foi interpretado. E sem interpretação, ele não é nada, né? Então, assim, sem interpretação, sem abertura, elas não dizem nada. Mas toda palavra tem um sofar, né? Tem uma claridade. Toda palavra tem uma abertura, tem uma luz embutida nela, uma luz contida nela. E se você não consegue entrar pelo significado óbvio, pela porta da frente da palavra, você tenta entrar pelo lado, né? E esse que o versículo está dizendo. A porta da arca ela foi colocada na lateral. Às vezes, para entender uma palavra, né? Ou um texto, a gente precisa encontrar um outro ângulo, precisa encontrar uma fresta, precisa encontrar uma entrada lateral, né? E esse ensinamento, ele mostra, acima de tudo, esse potencial infinito da interpretação. Tudo depende da nossa disposição de buscar e da nossa habilidade de encontrar a entrada, de abrir a palavra por dentro. Então, para fechar esse primeiro ponto aqui, né, quando a gente consegue abrir uma palavra ou penetrar nela de verdade, de certa forma, ela se torna uma fonte de luz. Ela ilumina o mundo, ela ilumina o nosso próprio entendimento, e acho que esse é, no final das contas, o grande atrativo de trabalhar com a linguagem, o fato de que ela pode, sim, nos satisfazer, né, espiritualmente, nos levar para mais perto de Deus e mais para perto da Torá, né? É isso que eles estão dizendo aqui. E aí, eu vou passar agora para o segundo ponto que eu queria abordar aqui, né, porque todas essas questões sobre linguagem a gente, de certa forma, já viu, né? E aí vocês veem que tem aqui no texto também, né, o textinho do Bezalel que eu li para vocês. E aqui também tem essa parte sobre Sotar e Teiva, né, que é a forma, no segundo slide, que está essa galera rezando aqui, né, tem um texto em inglês, está falando basicamente o que eu expliquei para vocês, tá? Que ele lia, né, essas coisas de maneira diferente, né? E aqui, aqui, ó, você consegue colocar para mim, Alice, no próximo? Alice? Isso. Isso, era outro. Isso, era esse daqui. E aí, como vocês podem ver aqui, ó, aqui está exatamente o que eu falei para vocês, né? Do Maggid, né? O ensinamento do Maggid. O que ele está falando? A criança recebe algo da sabedoria do pai. Sua compreensão vem das palavras desse genitor, pois, de outro modo, a sabedoria do pai seria demasiado imensa e oculta. A criança consegue aprender uma parte disso porque o pai contraiu sua grande sabedoria, diminuindo sua plenitude e revestindo-a em palavras apropriadas à compreensão da criança. Quando a criança verdadeiramente dedica sua mente a contemplar essas palavras, ela recebe a sabedoria que nelas está oculta, já que ali tudo é absolutamente uno. Este é o significado do versículo. A abertura das tuas palavras ilumina, dá entendimento ao simples. A Chokhmah, sabedoria, brilha de dentro da palavra e seu brilho pode iluminar o outro, e isso dá grande prazer ao Pai. Isso aqui que vocês estão vendo atrás, né, era um dos concorrentes, assim, né, dos alunos do Lúria, né, e isso aqui são as recombinações, né, que eles fazem nesses livros de rezas, que são livros mais esotéricos, né, então, nem todas as pessoas no judaísmo, elas rezam com o mesmo livro de rezas, né,
o livro, por exemplo, que você tem da Reforma, e o livro que você tem no que é o Hassidim da vida, né? Uma sinagoga um pouco mais avançada nesses ensinamentos esotéricos, não é o mesmo tipo de livro de rezas, né? E é que você tem um desses exemplos, né? De um livro de rezas um pouquinho diferente aqui, tá? Então, assim, a gente já falou, né? De forma mais geral sobre a linguagem, sobre a força dela e também sobre a reza, né? E claro, um dos lugares principais onde essa força da palavra aparece é justamente na oração, né? Porque afinal, né, rezar é usar palavras para se conectar com Deus, para expressar tudo aquilo que faz parte da visão judaica do presente e do futuro. Então, eu queria trazer 3 aspectos aqui, né, desse tipo de movimentação. Primeiro que, aparentemente, é algo que incomodava o próprio Baal Shem Tov, né? E essa é uma característica, né, que quem já viu os racídicos rezando, com certeza notou. Eles fazem o uso muito intenso do corpo na reza, nos gestos, nos movimentos, nos tremores, tá? Isso tem um nome, se vocês já tiveram curiosidade de saber como que é o nome, né, do balançar, de toda a movimentação que as pessoas realizam enquanto elas rezam, pelo menos na Europa se chamava isso de shukling, tá? Então, se vocês já tiveram curiosidade de saber por que isso ocorre, né? Por que não, né? Mas qual o nome dessa prática se chama shukling, né? Então, as pessoas, elas geralmente aparecem rezando e parece que elas estão, né, se empenhando ali com o corpo inteiro para realizar essa reza e chama shukling. Então, nesse primeiro ensinamento, né, o Baal Shem Tov, ele trata disso diretamente, ele está falando, né, exatamente sobre essa prática dos judeus, não é uma coisa que começa com o movimento racídico, tá? É uma coisa que já existia antes, mas se intensifica com o movimento racídico, e ele vai dizer que quando uma pessoa está se afogando num rio, né, ela faz movimentos estranhos para tentar se salvar. E ninguém em sã consciência vai rir dela por isso. E é claro que os outros que assistem vão entender que ela está lutando para sobreviver. E aí, do mesmo modo, quando uma pessoa está rezando e faz movimentos estranhos, não se deve zombar dela, né? Ela está tentando se salvar das águas perigosas, das clipas, que eu falei para vocês, daquele pod, que eu falei para vocês na aula passada, dessas cascas que confundem a mente durante a oração, né? Ou seja, a reza é vista pelo movimento racídico quase como uma luta, né? E não é só uma luta espiritual, mas é uma luta do corpo também. O corpo entra nessa batalha junto com a mente e com a alma, né? Por isso, a oração não é só dizer palavras, ela é um esforço completo, é envolver todo o ser para manter essa conexão viva com Deus. Então, o segundo ensinamento que dá para trazer, né, a respeito desse tipo de assunto, toca num aspecto mais emocional, né, mais humano, dessas dificuldades de rezar. Eu não lembro se eu trouxe, mas tem muitas histórias mesmo que falam, né, sobre a dificuldade das pessoas em rezar. Histórias que elas contam sobre como a mente delas é inundada por pensamentos baixos, assim, enquanto elas estão tentando rezar, né, pensamentos que você não associaria com uma conexão com Deus. O movimento racídico, ele vem, né, com várias respostas sobre esse tipo de situação. E quem questiona, né, quem traz bastante coisa sobre isso, de novo, é o Yaakov Yosef, né, citando ali o Baal Shem Tov, e ele começa com aquela imagem clássica que aparece nos textos místicos, né, que os seres celestiais, né, eles correm em volta, eles avançam e recuam, né? A gente falou disso na semana passada, certo? Mas aqui o Baal Shem Tov, ele aplica essa imagem à experiência da alma durante a reza, né? Então, o que ele vai dizer para a gente é que a alma, como foi esculpida de um lugar sagrado, deseja o tempo todo voltar para sua fonte, mas Deus vestiu essa alma num corpo de matéria para que ela pudesse habitar esse mundo, né? Em outras palavras, assim, a alma, ela quer, né, naturalmente estar o tempo todo em devoção, ela quer o tempo todo estar em deveikus, né, com Deus. Mas se isso acontecesse continuamente, ela simplesmente se consumiria, ela se queimaria em desejo. Então, para ver esse equilíbrio, Deus, ele criou essa alternância, né, momentos de aproximação, momentos de distanciamento, né? E isso serve não só para manter o corpo e a alma juntos, mas também para permitir que a devoção ela seja um processo prazeroso, né? Porque como o Baal Shem Tov diz, prazer contínuo deixa de ser prazer, né? Então a reza e a vida espiritual, né, é uma coisa que tem altos e baixos, né? Vai ser essa parte da conversa essencial para entender Ishbitz daqui a pouco. Então, assim como uma maré, né, esse tipo de imagem que ele vai estar utilizando nos textos, assim como uma maré, ou assim como as fases da lua,
ou assim como a respiração, né? E isso não é um sinal de falha espiritual, né? O justo, ele cai 7 vezes e se levanta. Esse é o versículo da Bíblia. Então, assim, pelo contrário, faz parte do ciclo do sistema divino. E esses momentos de queda não são só uma interrupção desse caminho espiritual, né? Mas são parte dele. E eles permitem que o retorno ele tenha sentido, que o reencontro ele seja desejado, tá? Então é uma visão muito mais humana que está sendo construída ali, né? Diferente das coisas que você tinha no judaísmo ortodoxo da época. Então ele entende que a experiência de conexão com Deus é feita de ida e volta, né? Isso que dá profundidade real ao conceito de deveitos que eu falei para vocês nas aulas passadas, que o Baal Shem Tov ensinava. Então, o apego a Deus que passa também pelo afastamento. Agora, para fechar esse segundo ponto, né, eu queria trazer aqui um terceiro aspecto da reza, um terceiro aspecto desse serviço para Deus. Ele é bem menos esotérico do que tudo que a gente viu até aqui, mas é justamente por isso que ele é importante. É algo que ficou muito conhecido e se tornou uma forte marca do movimento racídico, né? É uma história que aparece em várias versões diferentes, bem conhecida no mundo racídico, que diz basicamente o seguinte, né? É a história de um menino que tinha limitações intelectuais, ele não tinha muito entendimento das coisas, mas ele andava sempre com uma flauta, né? E ele tocava essa flauta enquanto cuidava do seu rebanho. Quando ele faz o bar mitzvah, né? Não sei se você sabe, bar mitzvah é aquela cerimônia que você tem de maioridade, e quando ele realiza o bar mitzvah, o pai ele ficou com medo de deixá-lo sozinho em casa durante o Yom Kippur, né? Ele tinha receio de que esse menino, sem saber o que ele estava fazendo, acabasse quebrando o jejum, comendo no dia mais sagrado do ano, que ele fizesse alguma coisa, né, que ele não deveria estar fazendo. Então o pai ele resolveu levá-lo até a sinagoga com ele, e com medo de que ele tocasse a flauta lá, ele manda o filho guardar o instrumento no bolso e ficar quieto. Então, durante o culto, em vários momentos, o menino ele disse que queria tocar essa flauta. E o pai insistia para ele não fazer isso, para ele não desrespeitar esse momento sagrado, para que ele não realizasse nenhum tipo de ação ali com a sua flauta. O pai segurava o bolso do filho, tentava impedir que ele pegasse esse instrumento, mas aí, bem no final, em Neila, né, bem no final da reza, quando já estava tudo quase acabando, o menino forçou o bolso, puxou a flauta e deu um sopro tão forte que todo mundo ficou paralisado. E o Baal Shem Tov, que era o líder da oração naquele momento, ele ouviu aquilo e ele encerrou a reza, né? E aí depois ele explicou por quê. Ele disse que com aquele sopro o menino ele tinha levado todas as outras peças, né? Que com aquela nota ele disse o que ninguém mais conseguiu dizer. Ele tocou o som do coração de forma completamente voltada assim para Hashem, né? Tem várias histórias que eles falam alguma coisa assim, né? Então o Baal Shem Tov, ele chegava em algum lugar, chegava numa sinagoga, chegava numa shtivel e ele falava, não consigo ficar aqui, né? Porque o chão, né? Os andares baixos desse lugar estão repletos de rezas que não se elevaram, de pessoas que rezam sem ter intenção, suas rezas não são elevadas, né? Para Deus de volta, né? Então, por causa disso, todas as outras orações elas encontraram lugar, né? Por causa dessa flauta, e elas foram elevadas com aquele sopro, né? Mesmo que aquilo nem fosse uma reza no sentido tradicional da palavra. Então, o que esse ensinamento está mostrando, né? O que essa história do Baal Shem Tov está mostrando é que, embora a gente tenha falado bastante da força das palavras, do poder da linguagem, aquilo aparece, aqui aparece, na verdade, né? Um outro aspecto essencial da espiritualidade racídica. O que mais importa não é a forma, mas o desejo profundo do coração, a intenção com que você realiza suas ações, né? Mais do que a letra da mitzvah, mais do que a letra da lei, é a intenção pura daquilo que você está realizando. Até mesmo um gesto que quebra regras pode, nesse contexto, tocar Deus de uma forma mais direta do que qualquer texto bem recitado, do que qualquer reza bem elaborada, né? E aí, acho que a partir daqui dá para a gente ir para o terceiro ponto, né, o último ponto dessa primeira parte aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre os gibits, né, que é o estudo da Torá, né? Então, como eu mencionei, né, no começo, e como muitas pessoas aqui provavelmente devem saber, o estudo da Torá foi uma das maiores controvérsias entre os racídicos e os seus opositores, né? Então, eles iam falar ali apenas que eles não estudavam a Torá, que eles tinham práticas que eram aberrantes, que eles tinham práticas que não eram comuns, né? E que eles quebravam a lei judaica. Então, né? Especialmente esse conceito que chama Torá Lishma, né? Que é esse estudar a Torá por si mesma,
né, por amor ao estudo, sem esperar recompensa, né? E assim, né, o que exatamente significa Torá Lishma? Por que ele é tão importante? Por que isso foi uma polêmica entre os lituanos e os racídicos, né? Essa expressão aparece em vários lugares do Talmud e depois também nos textos medievais, mas a definição exata dela vai variando, né? Em geral, Lishma é entendido como estudar sem buscar recompensa, né? Nem neste mundo, nem no mundo vindouro, né? É estudar para não ganhar prestígio, poder ou status, é estudar por devoção, né? Então, dessa forma, nos primeiros textos publicados do movimento racídico, a gente encontra umas ideias bem mais radicais sobre esse assunto, né? E quando a gente lê essas ideias, como a gente, né, vai fazer agora, dá para entender por que elas causaram tanto incômodo na época, né? Os textos que existem a respeito disso, né, são chamados de literatura de conduta, né, que orientava essas práticas diárias de rezas, né, e eram uns livretinhos, assim, bem simples, eram livrinhos baratos, eram curtos, assim, né, eram bastante simples, eles circulavam bastante, e eles eram acessíveis, né, e chegaram a muita gente. Então, existe um livro, né, chamado Yoshel Divrei Emes, né, ele é de 1792, né, que faz basicamente, acho que se não me engano, um desses livretinhos mais famosos. E esse texto, eles foram fundamentais para espalhar esse pensamento racídico entre as massas, né, e também foi o que acabou, né, causando essa reação bem marcada contra o movimento racídico, né. Muitos desses livrinhos, eles foram literalmente queimados, né, ali no final do século XVIII e no início do século XIX. E por que exatamente, né, essa ideia, essa percepção, ela causava tanta revolta, né? Um dos pontos centrais era esse conceito de deveikus, né? Esse apego constante a Deus, né? O hassidismo, ele valorizava tanto esse apego que isso começava a entrar em conflito com outras práticas, né? Com o estudo formal da Torá, especialmente do Talmud, especialmente da Guemará, né? Afinal, estudar a Torá exige concentração intelectual, exige lógica, existe análise, e isso pode, em certo sentido, interromper esse estado de deveikus, de união espiritual. E outro ponto que a gente tem, né, é que a doutrina racídica, ela tem que, quando você estuda um trecho da Torá, você pode estar realizando ali recombinações de letras, né? Isso não é válido para o estudo do Talmud, né? O Talmud foi escrito em aramaico, não é exatamente a mesma língua, né? Apesar de ser o mesmo alfabeto, mas não segue os mesmos parâmetros, né? E, então, o que os racídicos diziam era que estudar a Torá é importante, sim, mas ele não pode se sobrepor à experiência de estar em conexão viva, de estar em ligação, de estar em união espiritual com Deus. E para muitos rabinos tradicionais da época, isso era completamente inadmissível, né? Existe um trecho muito polêmico, né, que foi muitas vezes citado, muitas vezes atacado, e também muito mal compreendido, né? O Etiquette, né, escreveu uma biografia do Zalman, né, do Chabad, também escreveu uma sobre o Baal Shem Tov, e escreveu uma também sobre o Vilna Gaon, né? E ele chega a citar esse trecho lá que diz que há um princípio, né? Não estudar demais. Nas primeiras gerações, as pessoas tinham mentes poderosas, então não precisavam se preocupar tanto com reverência, né? Ou seja, parece uma afronta direta, né? A ideia de que quanto mais você estuda, mais elevado espiritualmente você é. O que esse texto está sugerindo é que o estudo por si só não garante conexão com Deus. Referência, intenção e presença, tudo isso é muito mais importante, né, do que o estudo contínuo, né? E a palavra usada aqui para referência, né, irá, irá, e o texto diz, né, que nas gerações anteriores essa referência estava sempre presente. E por isso eles conseguiam estudar bastante sem se perder. Mas a gente que tem mentes mais fracas, né, se deixar a conexão com Deus, de veículos, escorregar, e ainda por cima estudar demais, né, a gente pode acabar esquecendo completamente da referência a Deus. Então, o que o texto recomenda? Né? Que a gente limite o quanto estuda e, em vez disso, concentre-se o tempo todo na grandeza de Deus. Né? Que a gente não fique com muitos pensamentos ao mesmo tempo na cabeça, né? Mas sim com um único pensamento, bem firme. Né? E esse é o ponto que aparece claramente a referência racídica pelo Deveikus, né? Ou seja, pela essa conexão constante com Deus, em vez do estudo contínuo da Torá, né? No modelo mais tradicional, mais talmúdico, né?
E aí agora tem um segundo ponto aqui, que eu acho que talvez é um pouquinho mais tenso, né, porque entra no campo da crítica social, né, e aí a retórica já muda meio que completamente, ela fica mais ácida, ela fica mais direta. A gente vê isso claramente nos textos de conduta, né, e um deles chega a dizer para a gente que, na verdade, muitos do nosso povo que se acham e que o mundo também acha, grandes sábios da Torá, tanto da Torá revelada quanto da oculta, tá, do aspecto literal quanto do aspecto esotérico, exotérico e esotérico, né, da Torá, acham que chegaram a algum grau de sabedoria e reverência, mas na verdade ainda não alcançaram nem mesmo um pequeno entendimento da Torá divina, que se chama Torá porque aponta para o oculto, ou seja, aponta para o próprio Deus. E assim, o que ele está dizendo aqui? O que esse texto está nos explicando? Que tem muita gente que se considera e é considerada grande estudiosa da Torá, né, da Halachá, da lei judaica, até mesmo da Kabbalah, mas que no fundo nunca tocaram a verdadeira essência da Torá. Não tem irá, não tem reverência real. Toda essa grandeza é só aos olhos deles mesmos, tá? Então, mais para frente, ele diz que essas pessoas acessam só a superfície da Torá, né? E que eles não sabem absolutamente nada do que é Deveikus, nem de amor ou reverência verdadeiros, né? Porque tudo isso, diz ele, está no coração do ser humano. É algo que se sente, não apenas se entende, né? Através do esforço do trabalho intelectual. E aí que ele chega até a citar em um momento, né? O Maimonides, né? Que dizendo que o amor a Hashem é algo que se expressa emocionalmente, ou seja, não adianta entender um monte de coisa, né? Decorar volumes inteiros do Talmud, saber fazer pilpul, né? Pilpul é uma característica dos debates, né? Que as pessoas elas vão lançando hipóteses, muitas dessas hipóteses às vezes absurdas, né? Apenas para continuar a discussão, tá? Isso se chama pilpul. Se isso não toca o coração, né, da pessoa que está realizando esses atos. Então, o estudo, nesse caso, ele vira só uma técnica, né? Ele é vazio de vida. Então, né, depois ele chega a ir até mais longe, né? Ele diz que alguém que estuda a Torá sem estar realmente conectado com Deus, com amor e com referência, esse estudo se torna palavras vazias, né? Se tornam palavras ocas, não é nem mais Torá, porque não liga a pessoa ao divino, né? Não ilumina nada, ela não transforma, né? É o Meshulam Feibish, né, que escreve sobre isso. Então ele está basicamente dizendo que esse tipo de estudo, né, que é o estudo dos oponentes, dos racídicos, é algo que acontece só na cabeça e não tem força vital e não muda a pessoa e que, assim, de certa forma, ele também não serve para elevar a pessoa espiritualmente, ele não gera religiosidade verdadeira, né? E agora, só para fechar aqui, tem algumas coisas que dá para você encontrar que são muito parecidas, né? No Nefesh Hachai, né? Justamente assim para tentar responder de onde vem, né, algumas dessas ideias, né? E ele tá falando ali, né? Justamente que o objetivo dele era mostrar que esse modelo lituano ele também alcança the veicles, né? Só que por meio do estudo profundo da Torá. Só que isso aí já é outro assunto, né? E assim, só para agora encerrar talvez de verdade, né? Só para mencionar que o Magid, né, de Mesrich, o discípulo do Baal Shem Tov, ele também escreveu sobre essa questão do estudo da Torá Lishma, né, ou seja, estudo da Torá por si mesmo, e ele retoma uma ideia já presente em alguns escritos antigos, né, de que Lishma quer dizer para ela, ou seja, para Shekhinah, né, para Deus, para estudar a Torá como um ato assim de reparação espiritual, né? Que todo ato humano nesse sentido serve para conectar e elevar, né? E o estudo também tem que ter esse fim, né? Então, assim, o ponto final aqui era esse, né? Que o envolvimento esotérico com a Torá, ou seja, esse estudo mais profundo, esse estudo mais contemplativo, esse estudo mais místico, é, na verdade, o que mais se aproxima do verdadeiro Torá Lishma, né? Do estudo da Torá por ela mesma, ok? Agora, fechando aqui, né? Completamente o que a gente estava vendo sobre isso, eu acho que dá para a gente passar aqui, talvez para os slides que tem o Ishbits. Pode passar para esse aqui que tem um senhor, Alice, um senhor e um menininho. Alice, caiu o seu slide. Ai, perdão. Deixa eu colocar aqui de novo. Calma aí. O meu ano.
lá para frente. Ok, eu vou passando, aí você me fala, tá? Passa até o que tem uma foto de uns papeizinhos na parede. Papeizinhos. Acaba aqui. Não, não. Aí acaba. Ah, velho, não acredito. O Canva, ele simplesmente comeu todos os meus slides. Aqui eu consigo apresentar. Eu não vou conseguir ler minhas anotações. Deixa eu ver no Canva. Deixa eu ver. Ah, no Canva aparece esses. Eu acho que eu consigo compartilhar daqui. Uhum. Peraí, então. Aqui. Isso. Foi. Isso. Então, assim, pessoal, a gente ia ver Indie Beats agora, né? Esse daqui é uma mensagem, né? Não sei se vocês já assistiram, é uma série, né? Que chama Russian Doll, né? Eu trouxe isso aqui porque uma amiga me falou que tinha nessas mensagens aqui. Russian Doll é uma série, se não me engano, acho que é uma série da Netflix. E a moça, né? Que escreveu e que atua, né? Ela faz um personagem de uma judia e ela é uma judia, né, na vida real. E ela colocou isso aqui quase como de easter egg, né? Apesar disso aqui também falaram muito sobre o judaísmo, né? Ela, se eu não me engano, ela fica tentando encontrar pistas, mensagens dentro de uma sinagoga lá, mas ela colocou isso aqui como um easter egg praticamente, né? Então o que a gente tem aqui é uma mensagem, né? Uma história, né? Do Rabino Simcha Bunen, tá? Que é ligado às dinastias polonesas que a gente vai ver agora. Então, né, a história desses papeizinhos, ela está aqui em cima mesmo, né? Que dizia o Rabino Simcha Bunen, né? Cada um de nós deve ter 2 bolsos, de tal modo que possamos apanhar em um ou no outro conforme a necessidade. No direito está o verbo divino, e por mim foi criado o mundo, no esquerdo sou pó e cinza, ok? Essa era uma das histórias que eu queria trazer aqui para vocês hoje. E a de cima, eu acho até interessante começar a gente ler agora, né? Porque a gente vai ficar referenciando esse tipo de concepção que está aqui nessa história. Aparecem várias outras, tá? E são histórias todas muito parecidas, ok? Que está dizendo aqui, né? Que está no Talmud, que o patriarca Abraão cumpriu toda a lei inteira. Como é possível isso se ela ainda não lhe foi dada? Nada mais é necessário, respondeu ele, senão amar a Deus. Se pretende fazer algo e percebeu que isso poderá minorar o teu amor, sabe que é pecado. Se pretendes fazer algo e percebes que isso incrementa o teu amor, sabe que tua vontade é conforme a vontade de Deus. Foi o que Abraão fez, ok? Então, essa aqui é a principal história que a gente vai lidar aqui hoje, ok? E assim, nessa palestra aqui, né, nessa aula aqui, a gente vai falar sobre essa ideia de transformação segundo essa doutrina cabalística do arrependimento, né? Muitas pessoas, muitos estudiosos hoje, eles não chamam isso mais nem de antinomia, né? O Elliot Wolfson, ele chama isso, por exemplo, de hipernômico, né? Um fundamento hipernômico da lei, né? Ou seja, a base da lei que vai além da própria lei, né? E ele é utilizado, né, para responder a uma visão comum ali, que é defendida pelo Gershon Scholem. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre ele. Se vocês têm interesse em iniciar as leituras nisso, talvez o Gershon Scholem hoje seja uma boa opção, né? E eles associam o misticismo judaico a essa rejeição da lei, né? Essas concepções que beiram ali a antinomia. Então, ao trocar ali, né, antinomia por hipernomia, a gente consegue entender esse paradoxo importante da Kabbalah, né? Às vezes, anular a lei
é a forma mais pura de você obedecer, né? Ou seja, a impiedade pode ser um gesto de máxima devoção. E essa ideia, ela desafia o princípio, né, lógico, básico ali, de que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo, né? O pensamento hipernômico, né, ele mostra que o bem, ele pode se confundir com o mal, e que desobedecer pode, na verdade, ser uma forma de obedecer, né, no final. Então, o Scholem, né, quando ele escreveu grande parte desses textos, ele tinha percebido, né, algo parecido ao estudar o movimento sabatiano, falei para vocês, né, foi uma heresia do século XVII, né, que tinha como principal ideia a transgressão, né, da lei judaica, e até cita um trecho do Reish Lakish, né? Se você conseguir voltar um pouco, Alice, eu acho que o Reish Lakish está um pouquinho atrás. Isso, exatamente. É um trecho do Talmud, né? E, basicamente, para resumir o que essa história do Talmud está contando para a gente, né? Os Talmud também são várias histórias, né? Uma parte dele é a Haggadah, que são essas histórias. O Reish Lakish, ele está dizendo para a gente, né, que, às vezes, anular a Torá é a própria base dela. Ele está comentando em cima da quebra, né, a quebra das tábuas, né, que foi feita ali por Moisés, a primeira quebra, né? Então ele vai dizer que quando você tinha as primeiras tábuas, né, você não tinha espaço para o criativo, você não tinha espaço para a inovação, né? E que ao quebrar ele dá espaço para a criatividade, ele dá espaço para a inovação. E o Scholem, né, ele interpretou isso como um tipo extremo ali de niilismo, né? E hoje em dia as pessoas que estudam isso, elas pensam que talvez esconda aspectos um pouco mais complexos, né? De como essas pessoas, né, esses religiosos dessa época, eles se relacionavam com a lei e os rituais, né? E por isso muitos deles hoje utilizam, ou pelo menos, se eles não utilizam, eles estão respondendo, né? A ideia de você usar o termo hipernomia, né? Porque ela captura melhor essa ideia central do messianismo sabatiano e das concepções racídicas que a gente tem agora. Então, para superar a lei, nesse caso, né, é uma forma de protegê-la, né? O fora da lei, ele continua dentro da lei, né? Porque ele é a exceção que confirma a regra, né? Tem um texto, né, do Carl Schmitt, né, que ele fala exatamente isso, que a lei, ela não é definida pela norma, mas pela exceção, né? E é essa exceção que mostra a autoridade daquilo que está sendo feito, é aquilo que reforça a regra, né? Então, de modo muito parecido, né, o Jacob Taubes, né, ele vai argumentar em algum momento do livro dele, né, falando ali sobre religião cristã e judaica, que o Paulo, ele ensinava que suspender a lei, né, o Paulo do cristianismo, ele ensinava que suspender a lei é a forma mais perfeita de cumprir a lei, né, uma vira-cabeça de valores que aconteceu na crucificação, né, uma morte que assim que é vergonhosa, né, mas que ainda assim está dentro da lei judaica. E para o Talmud, né, essa suspensão da lei, ela libera uma energia que permite renovar, né, de certa forma, essa aliança. Então, o Schmitt e o Talmud, eles contribuem ali, né, bastante para esse assunto. Eu acho que essa ideia de cumprir a lei ou aboli-la fica melhor explicada nessas noções, né? O Derrida, se eu não me engano, também vai chegar a escrever sobre a ideia de lei que é além da lei, né? Um ideal de justiça que não está só preso ao jurídico, né? Mas que se relaciona com a ideia cabalística ali do perdão como um dom, como um ato de pura misericórdia, tá? Diante do qual ali já não faz sentido separar o culpado e o inocente, né? Então, a moral que a gente encontra na Kabbalah, ela é, de certo modo, uma moral que vai além da moral tradicional. Ela se baseia numa ideia dos rabinos de que no tempo do Messias, no tempo do Mashiach, não vai mais existir essa separação rígida entre quem merece e quem não merece. Ou seja, vai cair por terra todo esse sistema de recompensa e punição que organiza boa parte da lei bíblica e talmúdica, né? A ideia central dessa aula aqui é o arrependimento, é essa ideia de que do lado humano, que o lado humano corresponde ao impulso divino de perdoar, né? Que representa justamente essa capacidade de transcender a transcendência, né? Mas o que isso quer dizer de verdade? O que isso quer dizer no final? O que isso quer dizer de fato? Então, basicamente, né, transcender a transcendência significa se mover além da ideia de que existe um Deus distante, separado do mundo. É afirmar e negar ao mesmo tempo. É dizer que Deus está além, mas também está aqui. Está presente em tudo de forma profunda e relacional, né? Não como um mistério inalcançável lá fora, né? E nesse caminho, né,
O Hassidismo, a Kabbalah, ela propõe uma espécie de ideia de dom divino, né? Que é uma coisa que não vem de uma entidade superior que nos dá algo, mas é vivido como um acontecimento, algo que nos atravessa no tempo e no espaço, que revela o próprio ser das coisas, né? Ou seja, o foco não está num Deus que manda, mas na experiência que nos transforma, né? E nessa experiência mística, o que se busca é se unir ao que está além das formas, né? Ao informe. Mas isso significa destruir as formas, né? Pelo contrário, é atravessar das formas que a gente chega ao informe, né? As palavras, os símbolos, os textos sagrados, tudo isso é necessário. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso esconderia ali o que mais importa, né? O Benjamin, se eu não me engano, né? Ele vai dizer para a gente em alguns textos que toda imagem esconde o que ela mostra, né? Que cada vez que a gente vê algo, também está vendo a deformação daquilo, de certa forma. E a Kabbalah, ela concorda com isso, né? Ela vai dizer que o Ein Sof, né, o infinito, ele nunca aparece diretamente, que toda manifestação é uma máscara, e por trás de cada máscara há outra. Toda revelação esconde algo. Por isso que eu gosto bastante daquela foto daquela moça no casamento racídico, que ela está usando um véu, né? É exatamente sobre isso que nós estamos falando, que o verdadeiro místico, ele entenderia isso de certa forma, que ele percebe que o mundo inteiro é um véu, né? Mas é através desse véu, justamente através desse véu, que a presença divina se revela. E Deus parece ausente, mas é justamente nessa ausência que ele está presente, né? Então você tem muitos místicos, muitos escritos dessa época que vão dizer que tudo que existe, né, é de certa forma uma manifestação daquilo que não pode ser manifestado, né? Cada coisa que vemos é um sinal daquilo que está oculto e que no fundo não há um último véu a ser tirado. O último véu é a ideia de que há um último véu de certa forma, né? Só quando a gente entende que sempre veremos através de algum véu é que a gente pode de fato enxergar, porque no final das contas ver claramente é reconhecer que a gente nunca pode ver tudo e ainda assim seguir olhando, né? Então o autor está dizendo que quando a gente fala em imaginação divina, não é no sentido de inventar coisas, mas de revelar o que está sendo escondido. Só que o mistério ele nunca se mostra totalmente, né? Ele só pode ser revelado se continuar de alguma forma escondido, né? É como se o véu nunca fosse totalmente retirado, né? Ver o mistério é ver através desse véu. Então, existem alguns textos que vão dizer para a gente, né, que a imaginação ela mostra o oculto justamente mantendo o oculto, né? Que quando alguém atinge um nível espiritual mais profundo, ele entende que o que parece, o que é visível, o que está escondido, né, o que está invisível, eles estão ligados, né? Um só existe por causa do outro. Então, mesmo que Deus se manifeste no mundo, essa manifestação ela sempre carrega algo de oculto. E toda vez que o infinito aparece em forma finita, é como se fosse uma nova criação, é algo totalmente único, é algo que não segue uma sequência lógica previsível, mas que não aparece de forma direta, né? E só pode ser percebido se continuar sendo, de certo modo, imperceptível, né? Enfim, isso também segue, né? Também serve como crítica essa ideia, né, de que alguns movimentos místicos, né, eles rejeitam toda a tradição e criam algo completamente novo, né? Nada é totalmente novo, né? Toda novidade é uma repetição do passado, mas isso de outro jeito, né? O tempo ele é uma série de repetições com variações ali. Então, para os místicos, para os racídicos, né, para as pessoas que a gente está lidando aqui hoje, essa repetição é algo vívido, né? Não é só pensado. Ele percebe o tempo todo essa sequência de aparições diferentes de algo que, no fundo, nunca muda, né? Essa presença divina que nunca se mostra totalmente. E, por fim, né, a gente acaba chegando naquela ideia cabalística do infinito, né? Que no ponto mais profundo da meditação, né, o que se encontra é um nada infinito, né? Um tipo de vazio original que está além de qualquer definição. É o que está antes de qualquer separação entre finito e infinito, entre ser e não ser, né? O Zohar, ele fala disso como uma luz que brilha tanto que nem parece luz, né? Uma luz que está presente e ausente ao mesmo tempo, né? E como não dá para dar nome direto a esse mistério, os cabalistas eles usam imagens, eles usam paradoxos, toda forma de conhecer esse infinito vem junto com o não saber. Saber e não saber andam juntos. Então, a gente não pode conhecer a verdade desvelada se não for por meio de um não saber, um tipo de abertura para a verdade que ainda está coberto pelo véu daquilo que é falso ou ilusório, né? Então, na Kabbalah, né, o infinito, o Ein Sof, não é um ser além do ser, como se diz, né?
por exemplo, nas concepções neoplatônicas, né? Ele é, na verdade, a negação de qualquer ideia fixa de ser, né? Como eu mostrei para vocês através daquele trecho do Aristóteles na aula passada. Ele é um sinal de que não há sinal definido. Então, por isso, não se acessa a luz, né, a ola, a não ser por meio desse manto da luz, né? E mesmo no futuro, quando a luz, né, será revelada sem barreiras, né, os cabalistas, os Mekubalim, eles dizem que essa revelação ainda será feita por meio de um nome, por meio de um Shem, né? Porque só se chega ao que não se tem nome por meio do nome, né? E esse nome está ligado, né, a essa ideia de vontade do infinito, né? Uma vontade que, no fundo, não deseja nada, que é desprovida de desejo, e é justamente isso que rompe essa dualidade entre culpa e inocência, uma dualidade que a lei exige, né? E como a gente está vendo aqui no texto e nas histórias que a gente viu. Então, o caminho para essa vontade infinita é o arrependimento, é a techuvá, que na visão cabalística é o exemplo máximo do que a gente chama de perdonia, né? É algo que quebra o sistema de recompensas e punições da lei, mas que ao fazer isso, na verdade, sustenta a própria lei, né? Então, tem outra frase que também é atribuída ao rei Lakish, que aparece aqui nesse trecho, né? Uma outra frase atribuída a esse sábio do Talmud, que ele vai dizer basicamente que grande é o arrependimento, pois ele transforma pecados em méritos, né? Isso mostra que culpa e mérito, eles podem se transformar um no outro, porque são opostos que, no fundo, estão conectados, como a gente falou na aula passada. Então, expandindo isso, os cabalistas, eles falam que no fim dos tempos será revelada uma nova Torá, né? Uma Torá que vem de Etzraim, uma Torá que vem da árvore da vida. E essa nova Torá, ela está além da lógica de opostos que rege a Torá atual, que vem, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, da história do Adão e Eva. Ou seja, em outras palavras, né, a Torá da era messiânica, ela, de certa forma, uma lei que desmantela os limites da própria lei. Tudo aquilo que era proibido será permitido, porque o pecado original de Adão será reparado, será feito um tikkun, e o mal terá perdido sua força. Toda essa norma ela depende da separação entre o que é permitido, entre aquilo que é mutalo e aquilo que é proibido, aquilo que é assul, né? Mas se, como os rabinos dizem, né, o arrependimento transforma o pecado em virtude, essa estrutura binária, ela entra em colapso. E é mais ou menos isso que grande parte dessas histórias que a gente está vendo aqui hoje, elas estão fazendo, ok? Você pode voltar um pouquinho mais para mim, Alice? Eu acho que é nessa aqui, né? A gente tem aqui, exatamente. É um trecho do Rabino Tzadok Cohen, tá? Se vocês quiserem ver, acho que existe até mesmo alguns rabinos que fazem análise, falam desses trechos aqui, né? Desses textos dele, né? Que são textos muito famosos. Esse aqui é o número 40, talvez a lição mais famosa que ele já deu. E ele está dizendo aqui, né? O principal da techuvá, do arrependimento, até que até o Eterno ilumine, que até o Eterno ilumine seus olhos, de modo que as transgressões se tornem méritos, isto é, que ele reconheça e compreenda que tudo o que ele pecou também foi com vontade do Santo, bendito seja ele, como disseram nossos sábios, 3 versículos, e tu desviastes o coração deles, e eu fui aquele que fiz o mal. De acordo com o sentido do conhecimento da escolha, que explicou o Arizal no seu livro, né, é um livro que chama 400 Shekels de Prata. Ambos são verdade, mas cada um em seu lugar próprio. No lugar onde há escolha, ali não há conhecimento divino total, e no lugar onde há conhecimento divino, ali verdadeiramente não há escolha. E quando alguém atinge essa imensa luz, esse entendimento profundo, então todas as suas transgressões se mostram como se nunca tivesse saído do profundo conhecimento do Santo, bendito seja ele, na Kadosh Baruch Hu, e ele, sua vontade e seu saber são todos um, e já que o Santo, bendito seja ele, desejou assim, então tudo se torna mérito e a pessoa merece uma expiação completa, como a do Yom Kippur, tá? Pode voltar uma casa, eu acho, não sei se está para cá ou se está depois. Não, vai tudo para frente, vai tudo para frente. Isso, antes do Nefno. Pode deixar nesse. Pode passar mais um. Isso, deixa aí. Enfim, né, acho que vocês entenderam mais ou menos qual é a ideia que eles estão trazendo aqui, de que, né, em diversos momentos, em diversos desses livros que escreveram sobre eles, né, sobre Ishbitz, o que você tem é que esses rabinos, eles não acreditam muito bem na ideia do livre-arbítrio, né, como vocês podem ter visto aqui. Inclusive, eles realizam diversas comparações
com as tradições cristãs, né, dizendo que, de certa forma, é uma tradição racídica muito próxima da tradição calvinista, talvez, né, que tem uma percepção um pouco parecida, né? Mas, enfim, por mais, né, como eu falei para vocês, por mais radical que essa quebra dessa estrutura binária, né, seja, muitos cabalistas, né, mesmo os que faziam parte da elite rabínica, eles defendem que o nível mais profundo da Torá envolve essa superação de fronteiras, né? Eles propõem uma sabedoria esotérica que, de certa forma, rompe com essa divisão rígida da lei, tá? Então, nesse ponto, né, a Kabbalah, ela se aproxima até mesmo da mística, né, como é descrita ali pela Simone Weil, né, que dizia que o misticismo ele ultrapassa o lugar onde o bem e o mal estão em oposição, né? Isso acontece quando a alma se une, né, ao bem absoluto, né, que não é um bem comum, ele é definido ali em oposição ao mal, né? Esse cumprimento desses limites ele acontece graças à capacidade humana de se arrepender, né, de realizar teshuvah, e a capacidade divina de perdoar, né? Sem essa medida que ultrapassa a lei, a própria estrutura da lei não se sustenta, né? Os primeiros cabalistas espanhóis que desenvolveram essas ideias, né, talvez seja interessante comentar isso, eles estavam em diálogo com o cristianismo, né? Então, especialmente quando o Paulo, né, ele diz que a lei, por si só, ela não justifica ninguém, né? Que é preciso algo além. Eles falam que precisa da graça, né? A gente comentou sobre isso no final da aula passada. Ou seja, na linguagem da Kabbalah, Chesed, né? Precisa de graça, precisa de Chesed. Então, na Kabbalah, o arrependimento, ele cumpre esse papel. Ele é o que vai além da lei e, ao mesmo tempo, garante que a lei continue existindo, né? Então, de acordo com os ensinamentos do Talmud, os cabalistas, eles adotaram a redenção messiânica ali, que adotaram que ela depende do contexto, né? Mas no sentido esotérico, esse arrependimento, ele não acontece no tempo comum. Ele acontece, né, como diziam o pessoal do Chabad Lubavitch, né? Em um instante, num segundo, ou seja, num tempo que não é tempo, né? E essa também é a intenção mística de um ditado, né, que é muito citado em diversos desses textos, que diz que a salvação divina vem como num piscar de olhos, né? Os primeiros mestres racídicos, né, que é o Menachem Chernobyl, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, um dos livros deles, né, que a salvação que vem pela natureza exige tempo, porque a natureza está no tempo, mas a salvação do eterno, que está acima do tempo da natureza, é algo chamado de o crepúsculo, e esse momento que une o dia e noite, mas que não há nenhum nem outro, é apenas o piscar de olhos para qual o tempo já não serve. Ou seja, do mesmo modo, né, o reparo que o arrependimento, o reparo que a Teshuvah provoca, também acontece de repente, né, como se fosse num instante, porque ele vem de um lugar anterior à criação do mundo, de uma dimensão que está acima do tempo, e por isso tudo pode ser consertado num piscar de olhos, sem precisar esperar o tempo passar. E ao se conectar com essa fonte acima do tempo, a pessoa que se arrepende, ela se torna uma nova criação dentro do tempo, né? Mas sem estar limitado por essa divisão entre passado, presente e futuro, né? Então, assim, o outro, né, de dentro, né, de certa forma, né, ele é nesse contexto, né, o que seria ali, né, por a gente trazer de volta aquele exemplo do cristianismo, que eu acho que fica mais fácil de entender. Ele seria essa forma como os não-judeus eles são tratados, né? Eles têm essa ideia de justiça como se fosse hipernômica em um desses textos, né? Essa medida de justiça que vai além de toda medida, e ela pode ajudar, de certa forma, a pensar como o pensamento cabalístico ele trata essas duas alteridades, né? Que é a interna e a externa. A externa seriam as pessoas que não são judeus. Então, de início, a gente pode supor que a anulação dessas polaridades, de bem e mal, de puro e impuro, de homem e mulher, de judeu e não judeu, levaria a alguma forma mais igualitária de ver o mundo, tá? E, de fato, né, no Ishbitz, é exatamente isso que a gente está vendo. Eu acho que eu esqueci de colocar o texto aqui, vocês me perdoem, mas ele vai dizer em algum texto exatamente isso. Né? Eu posso até falar para a Cecília mandar para vocês por e-mail depois, que a chegada da era messiânica é a quebra, né, de todas as hierarquias, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui agora. Eu vou terminar, né, lendo esses trechos aqui que eu trouxe para vocês, ok? Para vocês terem uma ideia mais ou menos do que a gente está lidando aqui, né, com as dinastias polonesas. Então, você tem aqui, né, que em um dos livros é mencionado em nome do rabino Simcha Boni, que havia uma barreira diante de Mordecai, né, o justo, impedindo que suas preces alcançassem os céus,
pois Satã os bloqueava. Como está escrito, mesmo quando clamo e grito, minha oração é bloqueada. Né? Diante disso, Mordecai tomou a decisão de jejuar durante Pessah, o que, embora fosse uma transgressão, foi realizada com intenção pura, é chamado de Aveira Lishma. Se vocês querem ler sobre esse assunto bastante, vocês só procurem Aveira Lishma na internet. Isso levou o Satã a acusá-lo, alegando que ele havia cometido um pecado. Quando investiram nos céus, descobriram que essa transgressão foi feita por um propósito elevado, e por meio desse ato, o sofrimento de Israel finalmente foi revelado nos céus, algo que antes estava oculto devido ao bloqueio das preces por Satã. E aqui um trecho do Ishbitz mesmo, que ele diz que também ouvi do meu mestre, o Baal Shem Tov, de abençoada memória, uma explicação sobre a grandeza da hospitalidade em comparação a receber a presença divina. Ele questionou como pode ser que, mesmo às vezes, a hospitalidade leve à anulação do estudo da Torá por meio de conversas, ainda assim a hospitalidade seja considerada maior, né? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, tá? A gente falou ali sobre a questão do pecado, como a forma que as pessoas entendiam, né, o pecado nessa tradição, como eu falei para vocês, né, é uma tradição bem determinista, né, mas é isso que é o diferencial dela e o que torna uma tradição racídica tão famosa hoje. Mas era isso, Alice. Ok, muito legal. Eu adorei essa aula que fala bastante de linguagem. Eu sei que você gosta mais dessa parte, não é? Sim, sim. Eu adorei. Alguém tem alguma Você tem alguma pergunta para Ana? pergunta? Alguém tem algum comentário? Pode fazer. Oh, o Kleber, ele falou: gostaria de perguntar à professora se o sagrado se manifesta até mesmo naquilo que imaginamos ser vulgar. Belíssima explanação. Como fica, se é que existe, a percepção da dicotomia entre o sagrado e o profano? Sim, exatamente. É isso que eu comentei isso na aula passada. Não lembro, né, se você estava aqui, né? Mas eu acho que foi você que perguntou, fez várias perguntas, né? Eu falei para você, se a tradição racídica não tivesse sido escrita dentro de uma tradição dualística, como a tradição do Zohar, provavelmente ele nunca utilizaria essa linguagem, nunca, né, em nenhum dos seus textos. Não existe, né, a dualidade aqui. E para o Ishbitz, às vezes, até um pouco pior, né? Um pouco mais presente, um pouco mais marcado, onde a própria ideia de que você acabou pecando, né, faz parte de um percurso ali, né, que já estava contido dentro do divino. Então, em diversos comentários mesmo do Ishbitz, né, você vai ver ele comentando sobre alguns pecados, né, específicos que são cometidos por personagens da Bíblia, e você vai ver eles tentando justificar aquilo de certa forma, né, dizendo que aquilo foi um Aver Lishma, que aquilo foi um pecado por um bem maior, que aquilo estava dentro dos planos divinos e que aquilo tem mais do que uma perspectiva do que apenas pecado. Mas eu acho que, não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. Obrigado pela generosidade. Que é isso, Kleber. Eu que agradeço por você estar participando de todas as nossas aulas. Alguém tem mais uma pergunta, pessoal? Eu queria saber de algo. Eu percebi que nessa aula teve mais paralelos com o cristianismo. Uhum. Isso começa a acontecer mais também no judaísmo? Não, Ou não, só nessa parte? Assim? não de certa forma. É porque, assim, muitos dos pesquisadores que trazem, né, informações sobre Ishbitz, eles acabam tecendo esses paralelos justamente para deixar as pessoas, assim, num terreno mais comum, né, dentro da tradição cristã, que é a tradição da maior parte das pessoas, para que a gente possa entender como eles entendem essa questão do determinismo, certo? Mas a gente acaba trazendo, né, junto deles para reforçar, assim, um terreno próximo de vocês, como eu falei. Quem conhece a tradição calvinista, quem já leu sobre essas questões sobre livre-arbítrio, talvez, ou tem interesse nisso, né, vai encontrar ali um terreno comum e vai saber se situar mais ou menos. Não estou dizendo que a visão do movimento racídico seja essa, como eu falei para vocês. A segunda metade da aula, que a gente está falando sobre Zadok HaKohen, que a gente está falando sobre Ishbitz, que a gente está falando sobre as dinastias polonesas, elas têm essa visão específica sobre livre-arbítrio, essa visão específica sobre pecado, e aí no começo da aula a gente estava falando só apenas sobre a visão geralzona ali, né, do movimento racídico sobre a ideia de pecado, tá? Mas a gente acaba construindo um pouco esses paralelos. Existem
talvez seja interessante até comentar sobre isso. Existem alguns livros, né, onde eles vão acabar falando sobre questões cristãs, eles vão acabar citando, por exemplo, alguns questionamentos que você tem nos livros do Arizal, né, nos livros do Arizal não, nos livros dos discípulos do Arizal, mas que você tem na escola, né, ali do Arizal, são questionamentos, por exemplo, sobre qual seria o papel de Jesus, né, na tradição judaica, né. Então, por exemplo, né, o judaísmo ele tem a ideia de que você não tem apenas um Messias, né? Você tem dois, né? O Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben David. E, por exemplo, eles vão tentar fazer uma associação com a figura de Jesus e no Mashiach ben Yosef, né? Então, de fato, é uma coisa que está acontecendo ali em alguns desses textos, né? É um aspecto um pouquinho mais oculto deles, né? Tanto que geralmente não é aquilo que a gente comenta primeiro toda vez que a gente fala desses textos cabalísticos, né? Que geralmente a gente evita essa associação de tradição judaica com a tradição cristã, né? Ou pelo menos o judaísmo ortodoxo mais normativo, ele evita, né, grande parte das vezes, a associação entre o cristianismo e o judaísmo, mas de fato existe em alguns desses escritos, sabe? E a gente traz isso aqui também, né, porque de certa forma a tradição do Ishbitz, né, ela tem muitos ecos, né, ela traz uma sensação, uma aura ali, né? Se vocês têm interesse em ler, de um movimento sabatiano, tá? Então, geralmente é isso que as pessoas, por exemplo, se vocês forem pegar o livro do Shaul Magyar para ler, né? Em alguns dos capítulos ele vai estar comparando a tradição do Ishbitz com a tradição sabatiana, né? Então, trazer a perspectiva do cristianismo é uma coisa essencial, porque as heresias que vieram, né, anteriormente ao Ishbitz, né, falam muito do cristianismo e também falam do Islã, né? No caso do Jamatai Tsevi falava muito do Islã, e no caso do Frank falava muito de cristianismo, tá? Então por isso que a gente acaba trazendo aí também. Não sei se respondi a pergunta bem. Ah, sim, sim. Então acaba sendo mais para explicar, né? Facilitar a Isso, compreensão, não tem uma a relação maioria das direta, eles não vezes. chegam a escrever sobre isso, você não vai abrir o Mechashloah e encontrar textos sobre cristianismo, não, muito pelo contrário, né? Mas a gente acaba trazendo para trazer um terreno assim mais conhecido, né? E porque o contexto histórico, que, como eu falei para vocês na primeira aula, que a gente falou, né, do Shabbatai Tzevi, depois falou do começo da movimentação ali do Baal Shem Tov, são coisas muito próximas, né? Então era de fato um período que a tradição judaica estava questionando e trazendo muitas respostas e muitos questionamentos sobre as duas outras religiões abraâmicas, né? Sobre o cristianismo e sobre o Islã. Entendi. Perfeito. Eu gostei muito dessa aula. Eu acho que essa foi a minha favorita, assim, não Nossa, sei. legal. Eu achei ela muito legal. Alguém mais tem alguma pergunta ou algum comentário que gostaria de fazer para a professora Ana? Não? Nadinha? Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar por aqui então agora. Sim. Eu vou fechar a gravação aqui então. Uhum. Aí, caso alguém queira falar depois, fazer alguma pergunta depois, é só Sem esperar um pouco. vergonha, pode perguntar depois.